You Muito obrigado, muito obrigado. aren't you so thankful Vocês não é muito grato that God doesn't need a translator? que Deus não precisa de um tradutor? Yes. Sim. Thank you for taking care of our servants, your brothers and sisters in Christ. Eu agradeço por vocês estarem sendo tão prestativos com os nossos irmãos, né, que vieram servir. You are very sweet, very loving people. Vocês são muito doces e pessoas muito amáveis. And I have never been kissed so many times in 3 days. Eu nunca fui tanto beijado na minha vida. And you have a wonderful pastor. Não vou traduzir. É isso aí. Sem legenda. Please. How's that? That's good. That's good. Please turn in your Bibles to John chapter 4. Por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. This is one of my favorite stories of Jesus' ministry to his disciples. Esta é a minha história favorita, né, de Jesus ministrando aos seus discípulos. As a Christian, E como cristão, you are called a disciple of Jesus. você é chamado de discípulo de Cristo. And so this message is for all of us. Então esta mensagem é para todos nós. In John chapter 4, we see Jesus meeting a woman at a well. Em João capítulo 4, nós vemos Jesus encontrando uma mulher num poço. She is known as the Samaritan woman at the well. E ela é conhecida como a samaritana do poço. And Jesus will very intentionally make his way to see her. E Jesus intencionalmente ele planeja o seu caminho de modo a encontrar essa mulher. Let us start reading beginning at John 4 verse 1. Então a gente começa a nossa leitura no versículo 1 do capítulo 4. Jesus knew the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Though Jesus himself didn't baptize them, his disciples did. So he left Judea and returned to Galilee. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. He had to go through Samaria on the way. Eventually he came to the Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Jacob's well was there, Havia ali o poço de Jacó. and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please, give me a drink." Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. For she said to Jesus, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" For Jews have no dealings with Samaritans. Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water."
Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. But sir, you don't have a rope or a bucket, she said, and this well is very deep. Where would you get this living water? Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? And besides, do you think you are greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus replied, anyone who drinks this water will soon become thirsty again, but those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Please, sir, the woman said, give me this water. Then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Go and get your husband, Jesus told her. I don't have a husband, the woman replied. Jesus said, you're right. You don't have a husband, for you have had 5 husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly spoke the truth. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Sir, the woman said, you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim where our ancestors worshipped? Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him. For salvation comes through the Jews. But the time is coming, indeed it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth. The woman said, I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus told her, I am the Messiah. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo. Está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Just then, his disciples came back. They were shocked to find him talking to a woman, but none of them had the nerve to ask, what do you want with her? Or why are you talking to her? The woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, come and see a man who told me everything I ever did. Could he possibly be the Messiah? So the people came streaming from the village to see him.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Meanwhile, the disciples were urging Jesus, Rabbi, eat something. But Jesus replied, I have a kind of food you know nothing about. Did someone bring him food while we were gone? The disciples asked each other. Then Jesus explained, my nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. You know the saying, 4 months between planting and harvest, but I say wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Verse 37, you know the saying, one plants and another harvests, and it's true. I sent you to harvest where you didn't plant. Others had already done the work, and now you will get to gather the harvest. Many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, he told me everything I ever did. When they came out to see him, they begged him to stay in their village. So he stayed for 2 days, long enough for many more to hear his message and believe. Then they said to the woman, now we believe, not just because of what you told us, but because we have heard him ourselves. Now we know that he is indeed the Savior of the world. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. There are 2 very great things that are happening in this story. Há 2 coisas realmente grandes acontecendo nessa história. One is that Jesus is speaking to a woman of Samaria whom he meets at the well. A primeira delas é que Jesus está falando com uma mulher nesse poço em Samaria. And he speaks to her about her soul and her need for salvation, and she is saved. E Jesus fala com essa mulher sobre a alma dela, a condição da alma dela e a necessidade de salvação que ela tem. The second thing that happens here is that Jesus is teaching his disciples how to represent him. E a segunda grande coisa é que Jesus está ensinando a seus discípulos como representá-lo. Disciples of Jesus, those of us who are Christians. Discípulos de Jesus são aqueles que são cristãos. Jesus wants us to represent him well. E Jesus quer que nós o representemos bem. Let's look at that in this evening study together. Então é exatamente isso que nós vamos ver nesse estudo juntos. I would like to pray. Okay. Let's pray. Vamos orar. Lord in heaven, Senhor celestial, thank you for this time that we have together. obrigado por esse momento que temos juntos.
Thank you for this time we have in your word. Obrigado por esse tempo na tua palavra. Thank you for blessing us with your presence. Obrigado por nos abençoar com a tua presença. We pray for your blessings together. Nós oramos pelas tuas bênçãos juntos. We pray you help us to understand your word. Nós oramos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. And we pray that you will help us to live your word. E nós oramos que o Senhor nos ajude a vivermos a tua palavra. We love you and No. praise you. Nós te amamos e nós te adoramos. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Jesus was in the southern part of Israel, Jesus estava no sul, né, no sul de Israel, known as Judea. conhecido como Judeia. And he is very liked by the people. E e as pessoas, as pessoas gostavam muito de Jesus. People like him, yeah. People are believing what he's teaching. As pessoas estavam acreditando no que ele estava ensinando. People are following him as Lord. As pessoas estavam o seguindo como Senhor. And this makes the religious rulers very upset. E isso enfureceu os líderes religiosos, deixando eles muito zangados. Because they wanted the people Por- to follow them. Que esses líderes queriam que o povo seguissem a eles. They wanted the people to follow a system, Eles queriam que o povo seguisse um sistema, not a savior. não um salvador. So they watch Jesus and they hate Jesus. Então eles olhavam para Jesus e odiavam Jesus. And Jesus doesn't want to deal with them. E Jesus não queria lidar com eles. So he decides to leave Judea Então Jesus decide deixar a Judeia to head to Galilee in the north. para seguir até a Galileia, que ficava no norte. Israel was divided into 3 sections. Israel era dividido em 3 seções: Judea on the south, Judeia no sul, Galilee in the north, Galileia no norte and Samaria in the middle. e Samaria no meio. We would call that the West Bank today. E a gente chamaria isso do Banco do Oeste. Jesus, in verse 4, Jesus, no versículo 4, had to go through Samaria. tinha que passar por Samaria. This means that to Jesus, his travel through Samaria was necessary. Isso significa que para Jesus passar por Samaria se fazia necessário. Now that seems obvious because when you go south to north, you go in a straight line. Isso nos parece óbvio porque quando você vai do sul para o norte, é claro que você tem que passar pelo meio, se você vai em linha reta. So when you read in verse 4 that he had to go, Então quando você lê no versículo 4 que ele tinha que passar por ali, it doesn't seem like a big deal. não parece para nós ser uma grande coisa. Now, a journey from south to north, Uma viagem de sul até o norte, or north to south, ou do norte até o sul, would take 3 days. levaria 3 dias. But you could go around Samaria Mas era possível você circundar Samaria. to the west would be the Mediterranean, E ali no leste seria o Mediterrâneo. to the east would be Jordan. E no oeste seria a Jordânia. You take either route. Então você poderia passar por fora de Samaria. However, the journey would double to 6 days. Porém, essa viagem que normalmente levaria 3 dias, dobraria para 6 dias de viagem. Again, verse 4 says, Então, novamente, o versículo 4 está dizendo: Jesus had to go through Samaria. Jesus ele tinha que passar por Samaria. He didn't ask his disciples, "Do you think Ele não perguntou aos seus discípulos: vocês acham we should go through que Samaria?" deveríamos passar por Samaria? It said that he had to go. Mas nos diz que ele Through tinha Samaria. que passar por Samaria. Why? Por quê? Why was it necessary for Jesus to go? Por que era necessário Jesus
para Jesus passar por Samaria. Jesus gives the answer in verse 34. E Jesus nos dá a resposta no versículo 34. He is doing the will of God. Ele está fazendo a vontade de Deus. Jesus' whole life on earth was to do the will of God. Toda a vida de Jesus na terra foi fazer a vontade do Pai. We are witnessing some of his work right now. Nós estamos testemunhando alguma das suas obras nesse exato momento. Jesus had to reach a lost soul. Jesus ele tinha que alcançar uma alma perdida. So to us, traveling through Samaria Para nós, passar por Samaria doesn't seem like a big deal. não parece ser algo muito grande. But the Jewish people never wanted to travel through Samaria. Mas para o povo de Israel, os judeus, eles jamais queriam passar por Samaria. Even the name Samaria would have made their hearts beat fast. Mesmo quando eles ouviram o nome Samaria, ou falaram o nome Samaria, fazia com que o coração deles acelerasse. It would have reminded them of hatred, Porque essa palavra lembrava eles de um ódio. such emotion. E era algo muito forte para eles. That's one reason why Jesus' decision is so surprising. E é por essa razão que a decisão de Jesus foi tão surpreendente. Remember, Jesus is a Jew, Lembrem-se, Jesus é um judeu and all of his disciples are e Jews. todos seus discípulos são judeus. 700 years prior to this event, E 700 anos atrás desse momento aqui que aconteceu, the Assyrians came into the northern part of Israel, os assírios invadiram o norte de Israel. and they conquered the people and took the people away. E eles conquistaram a terra e levaram o povo para fora da sua terra. And they replaced those people with foreigners. E eles substituíram as pessoas que eles levaram com estrangeiros. However, some of the original Jews stayed. Porém, alguns dos judeus daquela cidade permaneceram lá. The foreigners and these Jews intermarried, got married together, E agora, os estrangeiros, juntos com os judeus remanescentes, eles se casaram e eles tiveram filhos. and they had children whom the Jews considered to be a mixed race. Mas os judeus consideravam o filho dessa mistura de raça algo estranho. Eram híbridos. They were known, this mixed race was known as Samaritans. E essa mistura resultou naquilo que eles chamaram de samaritanos. The foreigners who came to the land Os estrangeiros que vieram para aquela terra brought their gods, trouxeram os seus próprios deuses, brought their religions, trouxeram suas próprias religiões, brought their idols, trouxeram seus ídolos, brought their wrong teachings, trouxeram seus ensinos errados. and they decided to mix those things E eles decidiram misturar todas essas coisas with the God of the Jews. com o Deus dos judeus. And so what they did Então o que eles fizeram was create a mixed religion. foi criar uma religião misturada. It was just as wrong, E era tão errado, there was just as much sin, e assim como havia tanto pecado. but these Samaritans thought Mas os samaritanos que moravam ali pensavam that they were pretty much Jews, que eles eram judeus também. that their religion was the Jewish religion. E que a religião que eles tinham era a religião judaica. Now, not just that, but they also felt a connection to Jacob. Mas não apenas isso, eles também sentiam-se ligados a Jacó. See, Jacob gave his son Joseph a piece of land. Porque Jacó, ele deu a um dos seus filhos, José, uma porção de terra. And this center of land was Mount Gerizim, E o centro dessa porção de terra, no centro dessa porção de terra ficava o Monte Gerizim, which they then turned into their center of worship.
E era nesse monte Gerizim que o povo samaritano tornou no seu centro de adoração, o monte da adoração deles. They rejected Jerusalem Eles rejeitaram Jerusalém as the Jewish center of worship, como o centro judeu da adoração. even though the Bible said Mesmo que a Bíblia nos diga, Jerusalem is the center of worship, Jerusalém é o lugar da adoração, é o centro da adoração. even though the Jews always said Jerusalem was the center of worship. E os judeus mesmo falavam, Jerusalém é o centro da adoração. Now, when the Jews who had been taken away came back, Então, quando os judeus que foram levados embora da sua terra voltaram, and they saw this mixed race of people, e eles encontraram ali uma mistura, um povo misturado, and they saw this mixed religion, e uma religião misturada, and they saw these people take the worship center away, e eles viram que aquelas pessoas tinham mudado o centro da adoração para lá, all they could do was hate the Samaritans. tudo que eles conseguiam sentir era ódio, era repúdio dos samaritanos. Understand that the hatred was broad. Você tem que entender que esse ódio, ele era generalizado, ele era muito grande. Race, Havia raça, religion, religião, nationality. nacionalidade. It was everything. Era tudo para eles essas coisas. The hatred was so deep Esse ódio era algo tão profundo that when the Jews were called to travel north to south, que quando os judeus tinham que viajar do norte para o sul, or south to north, ou do sul para o norte, the Jew would never walk through Samaria. nenhum judeu passaria por Samaria. He didn't even want the dust of Samaria Eles nem sequer queriam sentir a poeira do chão de Samaria on his sandals. nos seus sapatos. So he would go east through Jordan, Então eles iriam para o leste, para a Jordânia, or west to the Mediterranean, ou para o oeste, no Mediterrâneo, in order to get to his place, his destination. a fim de que eles pudessem chegar ao seu destino, Not one grain of Samaritan dust para que eles não pudessem lidar nem sequer com um grão de terra de Samaria, could touch him. Not one nem grain. sequer um grão de areia pudesse tocar as suas sandálias. So the Samaritans knew how much the Jews hated them. Então os samaritanos sabiam o quanto os judeus os odiavam. And so they decided to hate the Jews just as much. Então a resposta dos samaritanos também foi odiar os judeus da mesma forma. This lasted for 700 years. Mas esse ódio já durava há 700 anos. It got worse and worse and worse. E ficava cada vez pior. Generation by generation by generation. Geração pós geração. All the way to the days of Jesus. Até os dias de Jesus. It was a horrible history, Era uma história horrível. and everybody knew it. E todo mundo conhecia. The woman at the well knew it. A mulher do poço sabia. Jesus knew it. Jesus sabia. Look at how the woman responds to Jesus. Olha só como que essa mulher responde para Jesus. Verse 9. Versículo 9. How is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria? Olha só o versículo 9 o que ela diz. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? She is shocked Ela estava chocada that a Jew que um judeu would see her as a human being. poderia falar ou olhar para ela como um ser humano. She was shocked Ela estava chocada that this Jew would even talk to her. que aquele judeu sequer pôde falar com ela. She was even more shocked Ela estava ainda mais chocada that this Jew
asked her for something, que aquele judeu pediu ela por alguma coisa, because she could have rejected him porque ela poderia muito bem ter rejeitado ele. and said, "No way, Jew, get out of here." Ela poderia responder para Jesus: cai fora, judeu, o que você tem a ver comigo? She is shocked Mas ela ficou chocada that this Jew would use her cup que aquele judeu usaria até o copo dela to drink her water. para beber a água dela. This was a shocking scene. Então essa cena é uma cena chocante. Verse 4 said Jesus had to do it. O versículo 4 diz que era necessário para Jesus passar por Samaria. It was shocking. E foi chocante. Verse 9 is when John says, "For Jews have no dealings with Samaritans." É por isso que no versículo 9, João nos diz: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. It was a sad reality for two groups living right next to each other. Era uma triste realidade para dois grupos que estavam tão próximos um do outro. People hating each other so much, Pessoas tão próximas, mas que se odiavam tanto, but possessing the same land. mas que pertenciam à mesma terra. But here's what makes me smile. E aqui é o que me faz sorrir. Jesus ignored all of it. Jesus, ele ignorou tudo isso. Jesus ignored the history. Jesus, ele passou por cima da história. Jesus ignored the emotions. Jesus passou por cima das emoções, Because he had to. porque era necessário para ele fazer isso. May I also say because he wanted E eu to. também digo a vocês, porque ele queria fazer But isso. what about his disciples? E quanto aos discípulos de Jesus? He had 12 proud Jews. Jesus tinha 12 judeus orgulhosos. They were men. Eles eram homens, They were sexist. eles eram sexistas, né? Isso. Yeah. Eles faziam separação. They thought men were better than women. E eles achavam que o homem era muito melhor que as mulheres. Because men are better than women. Porque homens são melhores que as mulheres. No. Não. Not true. They were very prejudiced. Eles eram muito preconceituosos. Why did Jesus bring those men with him? Então, por que Jesus levou estes homens com ele? Because he had to. Porque ele tinha que levar. Disciples of Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Jesus has to teach us Jesus tem que nos ensinar. again and again and again. De novo, de novo e de novo. Important lessons for our lives. São importantes lições para as nossas vidas. And these lessons will be very uncomfortable sometimes. E às vezes essas lições nos são muito desconfortáveis. But he has to do it. Mas Jesus tem que nos ensinar. And we have to respond. E nós temos que responder a ele. In this case, what does Jesus teach them? Nesse caso, o que Jesus ensinou a seus discípulos? First of all, how God sees Samaritans. Primeiro, como Deus vê samaritanos. See, these men knew how Jews saw Samaritans, Tudo que aqueles homens sabiam, os discípulos de Jesus, era como os judeus olhavam para os samaritanos. these men knew how they saw the Samaritans, E eles também sabiam como eles próprios viam os samaritanos. but they didn't know how God saw the Samaritans. O que eles não sabiam é como Deus via os samaritanos. And they needed to. E eles precisavam aprender isso. It is our duty É o nosso dever to see the world as God sees it. ver o mundo como Deus o vê, como Deus o olha. Second lesson, Segunda lição: what it means to be an ambassador for Christ, o que significa ser o embaixador de Cristo? which means to represent Jesus in a world that is full of hate. O que significa ser um representante de Jesus no mundo que é cheio de ódio, That is full of judgment, que é cheio de julgamento, that is full of men's opinions, que é cheio de preconceito, de opiniões humanas, that is full of bad history. que é cheio de história ruim.
Dear Christians, Queridos cristãos, we don't let those things affect us. nós não temos que deixar essas coisas nos afetar. We are ambassadors of Jesus Christ. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. So how does he teach them these two things? Então, como que Jesus ensina aos seus discípulos essas duas coisas? He goes through Samaria Primeiro, ele passa por Samaria and he speaks to a Samaritan. e ele fala com uma samaritana. And not just a Samaritan, but a Samaritan woman. E não apenas um samaritano qualquer, uma mulher samaritana. And not just any Samaritan woman, E não só uma mulher samaritana, but a woman who is lost in sin. mas uma mulher que estava perdida no pecado. 5 marriages and divorces, 5 casamentos e divórcios. and now living with a 6th man. E agora morando com o 6º homem. Yet Jesus uses her to teach them. E, contudo, Jesus usa essa mulher para ensinar seus discípulos. So they were shocked. Então, eles estavam chocados. They were confused. Eles estavam confusos. They were mad. Eles estavam zangados. Remember, they had left him at a well. Vocês se lembram que os seus discípulos o haviam deixado no poço? He was tired and hungry. Jesus estava cansado e Jesus estava com fome. He was thirsty. Ele estava com sede. They left him there and went to the city Os discípulos deixaram Jesus ali e foram para a cidade, because they wanted to take care of Jesus. porque eles queriam cuidar de Jesus. And they come back to the well E aí, quando eles voltam para o poço, and they find Jesus sitting there talking to a Samaritan woman. eles encontram Jesus sentado conversando com uma mulher samaritana, As if they are friends. como se os dois fossem amigos. Now the Jews had a rule in that day Os judeus, eles tinham uma regra naquela época, that no Jewish man was to speak to a woman in public. que nenhum homem judeu falaria com uma mulher publicamente. But here's Jesus speaking to a woman in public, Mas aqui está Jesus conversando com uma mulher publicamente, a Samaritan uma woman. samaritana. Verse 27 O versículo 27 tells us of their shock and their anger. nos fala do choque que os discípulos tiveram e da raiva que eles sentiram. Their first question, which they did not ask, A primeira pergunta, a qual eles não fizeram, would be as if directed to a stray dog. seria como se fosse feita diretamente a um cachorro. Hey, what do you want? Ei, 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 sai daqui, sai daqui. This is the heart of the first question. Porque é importante falar isso para entender que esse era o coração da primeira pergunta que eles fizeram. They saw the Samaritan woman as a stray dog. Eles viam a mulher samaritana como um cachorro de rua, um cachorro vira-lata. The second question directed toward Jesus, E a segunda pergunta era em relação a Jesus. the heart of anger. O coração, né, a raiva que eles estavam sentindo. Why are you talking to her? Por que você está falando com ela? You're a man. Você é um homem. You're a Jew. Você é um judeu. You're the Messiah. Você é o Messias. Don't you understand Será que você não entende? that no one will respect you? E ninguém vai te respeitar. No one will listen to you or believe you? Ninguém vai te respeitar, ninguém vai acreditar em você. You, Master Jesus, are wrong. Você, Mestre Jesus, está errado. Christian, that is the power of prejudice. Cristãos, esse é o poder do preconceito. That is the power of hate and judgment in a person's life. Esse é o poder do julgamento e do ódio na vida de uma pessoa. And let's be honest, E vamos ser bem honestos. it can happen to every single one of us. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. We have someone or something Nós temos alguém ou alguma coisa that we have developed an opinion about, que nós desenvolvemos a nossa opinião a respeito
And when you think about that person, E quando você pensa sobre essa pessoa, maybe your heart starts beating faster. talvez o seu coração comece a acelerar. Maybe you start to sweat. Talvez você comece a suar. You think about those angry things. Você começa a lembrar daquelas coisas que te trazem raiva. Would that be how Jesus responds? Seria que Jesus responderia dessa mesma forma? Probably not. Provavelmente não. No. But it happens. Mas acontece isso. Remember, these men are actually with Jesus. Lembrem-se que esses homens estavam com Jesus. And it happened. E aconteceu com ele. They couldn't even think that Jesus was right. Eles poderiam até pensar que Jesus estava correto, certo? They knew that they were right. They knew that they were right. Mas eles sabiam que eles estavam And certos. they knew that Jesus was wrong. E eles sabiam que Jesus estava errado. This kind of prejudice and hatred, Esse tipo de preconceito e de ódio, these kinds of opinions in our esse hearts, tipo de opinião no coração they can become very strong. pode se tornar muito, muito forte. We can really believe them Nós podemos até acreditar neles, to the point ao ponto that we would call ourselves right que nós vamos nos chamar de corretos and the Lord wrong. e Deus errado. Of course, disciples of Jesus É claro, discípulos de Jesus must never do that. não devem jamais fazer isso. Now, we live in a world Então nós vivemos num mundo that is full of opinions. que é cheio de opiniões. Everybody thinks they're right. Todo mundo pensa que está certo. Now, I am always right, Não, eu estou sempre certo. but only I am always right. Mas somente eu estou sempre certo. No one else is always right. Ninguém mais está sempre correto. Of course, I am not always right. É claro que eu não estou sempre certo. Jesus demands our respect of him Jesus, ele exige o nosso respeito as he being always right. como considerando ele sempre correto. The apostle James once wrote O apóstolo Tiago uma vez escreveu in James 3 verse 17, em Tiago 3:17. but the wisdom from above. Tiago 3:17 diz assim: Mas a sabedoria do alto. Okay. It says, but the wisdom from above is first pure, Mas a sabedoria do alto, ela é primeiro pura, then peaceable, então pacífica, gentle, então gentil, open to reason, aberta ao pensamento, full of mercy and good fruits, cheia de misericórdia e bons frutos, impartial and sincere. imparcial e sincera. The wisdom, the words of God, A sabedoria, a palavra de Deus, are always right. está sempre correta. Now, here in James 3, Então aqui em Tiago, capítulo 3, part of God's wisdom parte da sabedoria de Deus is to be impartial, é para ser imparcial. which means we must love all and not hate any. Isso significa que nós devemos amar a todos e não odiar ninguém. We must see all people as equal. Nós devemos ver todas as pessoas de igual forma. We are to love and treat all people the same, Nós temos que amar e tratar as pessoas de forma igualitária. because that's what God does. Porque essa é a vontade de Deus, é assim que Deus faz. In Titus 3:2, Em Tito 3, versículo 2. Can I read this again? Eu vou ler novamente Tiago 3,17. Diz assim: Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável,
compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tito 3:2 agora. Tito 3:2 diz o seguinte: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. I picked up this verse at avoid quarreling. Avoid quarreling, avoid fighting. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. Yeah. This is Titus 3:2. Yeah, this is Titus 3:2. That's okay. That's all right. É que a versão dele é bem diferente da minha. Different words a little bit. São um pouco diferentes, né? Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Again, the idea Novamente, a ideia is that God's desire é que o desejo de Deus is that we show love é que nós mostremos amor and respect, e respeito, humility humildade to all people para todas as pessoas, without prejudice. sem preconceito. And yes, again, E, de novo, any of us can become guilty of doing that, qualquer um de nós pode se tornar culpado de fazer isso, of being prideful, de ser orgulhoso, of being judgmental, de ser, de julgar, of being harsh. de ser duro, de ser cruel. And we might look at people, let's say because of their race. Nós, de olhar as pessoas, né, vamos supor, por causa da raça delas, We may look at people because of their financial situation. ou talvez por causa da condição econômica dessa pessoa. We may look at people and their background. Nós podemos julgar as pessoas por causa do passado que elas tiveram. And based on any of those things, Então, com base em qualquer uma dessas categorias, there might become hatred in our hearts. pode se tornar um ódio no nosso coração. This is what Jesus says E é por isso que Jesus diz: his disciples must never do. os discípulos dele têm que aprender essa lição para que eles não façam isso. In verses 31 through 39, Dos versículos de 31 a 39, I want to point out 3 lessons eu quero destacar 3 lições that Jesus teaches to the que disciples. Jesus ensina a seus discípulos. First, Primeiro, Jesus and God the Father, Jesus e Deus o Pai, they love everyone equally eles amam a cada ser humano de forma igual. and desire that everyone be saved. E eles desejam que todos sejam salvos. Here is Jesus Aqui está Jesus, loving the hated Samaritans amando a odiada samaritana, because he wants to see her saved. porque ele queria vê-la salva. The most famous verse in the Bible O versículo mais famoso da Bíblia is John 3 verse 16. é em João 3,16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him will not perish, but will have eternal life. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Love the whole world Ame o mundo todo and desire that the whole world be saved. e deseje que o mundo todo seja salvo. That was one truth, the first truth A primeira verdade that Jesus needed his disciples to learn. que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem. Verse 4, he had to go through Samaria. Versículo 4, era necessário passar por Samaria. The second lesson,
A segunda lição comes from verse 34, vem do versículo 34. and it's that our first priority in life E é a nossa primeira, né, a nossa prioridade na vida is to always put God's will above our own prejudices. sempre coloque a vontade de Deus acima de todos os nossos preconceitos. And what is God's will? E qual é a vontade de Deus? That every single person É que todos os homens has a personal relationship with Jesus, tenham um relacionamento pessoal com Jesus. no matter what their nationality, Não importa qual a nacionalidade no deles, matter what their race, não importa que raça eles tenham, no matter what their sex. não importa o sexo que tenham. God's will above our prejudices. Acima de todos os nossos preconceitos, Deus deseja que todos sejam salvos. In 2 Corinthians 5, verse 20, Em 2 Coríntios 5, versículo 20, Paul gives you and me the title of ambassador for Christ. Paulo dá a você e a mim o título de embaixador de Cristo. Ambassadors are representatives Embaixadores são representantes of their king, do seu rei, of their nation, da sua nação, of their homeland. da sua terra natal. The king sends them, O rei os envia they go where he sends them. e eles vão onde o rei os envia. The king gives him a message, O rei lhes dá uma mensagem. he shares the message. Eles compartilham a mensagem do rei. He never adds to the message, Eles nunca adicionam a mensagem. he never takes away from the message. Eles nunca tiram da mensagem. He only gives the message given to him. Eles simplesmente repassam a mensagem que foi entregue a eles. You and I are ambassadors of Christ. Você e eu somos embaixadores de Cristo. Our king has given us a message. E o nosso rei nos deu uma mensagem. We are to give it without adding or taking away. Nós temos que repassá-la sem adicionar ou tirar qualquer coisa dessa mensagem. This is our purpose E esse é o nosso propósito. because it is God's will. Porque essa é a vontade de Deus. Always put God's will above your prejudices. Sempre coloque a vontade de Deus acima do seu preconceito. Number 3. Número 3. We can never see anybody in the world Nós nunca vemos alguém na palavra as a Samaritan. como a samaritana. I want to challenge you, please, E eu quero desafiar vocês, por favor, in your own prayers, nas suas orações pessoais, in your own relationships. nos seus próprios relacionamentos. Ask the Holy Spirit Por que você não pergunta ao Espírito Santo? if you see anybody in your life. If you see anybody in your life, Se você ver qualquer pessoa na sua vida the way the disciples saw the Samaritans. do modo que os discípulos viam aquela samaritana. And if that's the case, Se for o caso, ask the Lord to convert that hate to love. peça ao Senhor para converter esse ódio em amor. Ask the Lord to send you to them. E peça ao Senhor para enviar você a essa pessoa. Ask the Lord to challenge you. Peça ao with them. Senhor para desafiar você. Ask the Lord this question. Peça ao Senhor ou faça ao Senhor essa pergunta. Lord, would you Lord, would I have to go to them? Pergunte assim, Senhor, eu tenho que ir a eles? Because I want you to make me go to them. Porque eu quero que o Senhor me faça querer ir até eles. John chapter 4 verse 4 Em João capítulo 4, versículo 4, must become something that resonates in our hearts. esse versículo tem que ser algo que vai habitar no nosso coração. These are the 3 lessons that the men have to learn, Essas são as 3 lições que o homem precisa aprender. because when they learn it, everything changes. Porque quando eles aprendem, todas as coisas mudam. In the final part of our story, E a parte final da nossa história, the woman receives Jesus as her Lord. essa mulher ela recebe Jesus como Senhor da vida dela. The woman goes and runs to the city.
Essa mulher, ela corre até a cidade. The people hear the message A cidade, as pessoas ouvem a mensagem. and they come running to Jesus. E eles vêm correndo até Jesus. You will see people who hear your message, Você vai ouvir pessoas que vão ouvir a sua mensagem. who experience the love of Jesus through you. Pessoas que vão experimentar o amor de Jesus através da sua vida. Run with joy. E você vai vê-las correr com alegria. You will see them share the message you gave. Você vai vê-las compartilhar com outros a mensagem que você transmitiu a elas. You will see others respond to that message. E você vai ver outros respondendo a essa mensagem. And it is all based on being like Jesus. Isso tudo é baseado em ser apenas como Jesus. Jesus said that the harvest is plentiful, Jesus foi quem disse que os campos estão brancos, but the workers are few. mas os trabalhadores são poucos. Jesus pointed to the city people, Jesus, ele apontou para as pessoas da cidade, and as they were running toward him, enquanto elas corriam em direção a ele. he used that picture, E ele usou aquela ilustração. and he told his men, E ele falou para os homens dele, para os discípulos dele. there is the field that is ripe for harvest. Aí está o campo pronto para a colheita. Go and harvest. Vai lá e pega esses frutos. And those people were there E as pessoas estavam lá to demonstrate to the men para demonstrar ao homem that they can be powerful ambassadors que eles podem ser embaixadores poderosos and harvesters e aqueles que vão fazer a colheita for Jesus Christ. para Jesus Cristo. John chapter 4 Em João capítulo 4, is one of the most touching sections of scripture for me personally. é uma das passagens mais tocantes da palavra de Deus para mim pessoalmente. Because I understand Porque eu entendo that God has made me an ambassador of Jesus. que Deus me fez o embaixador de Jesus Cristo. Because I understand that I am in a unique position. Porque eu entendo que eu estou numa posição única. Because I get to stand in front of crowds Porque eu posso ficar diante de uma multidão and share a message. e entregar uma mensagem, compartilhar uma mensagem. What message am I going to share? E qual é a mensagem que eu vou entregar? The message I share is going to be based on how I feel about you. A mensagem que eu vou entregar vai ser baseada em como eu me sinto sobre você. If I didn't care about you, Se eu não me importasse com você, I'd give you a message that made you laugh a little, eu ia dar uma mensagem que pudesse fazer você rir um pouco, that made you feel good a que little, fizesse você se sentir bem, and then dismissed you. e aí então eu despediria você. I do like to give messages that make you laugh, Eu realmente gosto de mensagens onde as pessoas dão risada. and I do like to give messages that make you feel good, E eu gosto de mensagens que fazem com que as pessoas se sintam bem. but I must give the message Mas a mensagem que eu sempre devo dar that my King gave to me, é a mensagem que o meu rei me entregou para dar. because I feel about you Porque eu sinto por você the way my King feels about you. o mesmo modo que o meu rei sente por você. And I know that your pastor feels the same way. E eu sei que o pastor de vocês sente a mesma coisa. I know how much he loves you. Eu sei o quanto ele ama vocês. I know how true he is to the message God gave him. E eu sei o quão sincero ele é em relação à mensagem que Deus dá para ele entregar para vocês. You, my brothers and sisters, Vocês, meus irmãos e minhas irmãs, you are in a nation vocês estão num país that has very unique challenges. que tem desafios muito únicos. We in America Nós nos Estados Unidos, have our challenges too. nós também temos os nossos desafios. But when we
but seeing the challenges that you face. Mas quando a gente se depara com os desafios que estão diante de vocês, adiante de vocês, Has really humbled us. tem nos deixado muito humilhados. You face difficulties. Porque vocês enfrentam dificuldades, You face challenges. vocês enfrentam desafios, You face problems. vocês enfrentam problemas, You face issues vocês enfrentam dificuldades that we don't face. que nós não enfrentamos. Many of you have spoken to me Muitos de vocês já conversaram comigo about corruption. sobre corrupção. I don't know the whole story, Eu não sei toda a história, but what I do know breaks my heart. mas aquilo que eu sei sobre corrupção aqui nesse país quebra meu coração. You have spoken to us about poverty. Vocês têm falado conosco sobre a pobreza, a questão da pobreza, But we didn't truly understand mas nós realmente não entendemos profundamente isso. the extent of that poverty. Até que extensão vai essa pobreza que vocês falam a respeito? Our team went to the slums today, A nossa equipe foi no México 70 hoje. and I know that their hearts were touched, Eu sei que o coração deles foi muito tocado. but their hearts were broken. Mas não só isso, eles foram quebrados mesmo. These are unique challenges E estes são desafios únicos, that we in the United States don't face. porque nós nos Estados Unidos não temos esse problema. What are you to do about this? E o que vocês vão fazer sobre isso? I ask you first and foremost to remember Eu peço a vocês, que vocês se lembrem that you have been sent here by your king. que vocês foram enviados aqui pelo rei de vocês. It is not an accident Não foi por acaso that I was born in the United States que eu nasci nos Estados Unidos. and that you were born in Brazil. Não foi por acaso que você nasceu aqui no Brasil. It is not a coincidence Não é uma coincidência that I am from Prescott, Arizona, que eu venho de Prescott, no Arizona, and you are here in São Vicente. e que vocês estão aqui em São Vicente. How are you to respond to that? Então, como é que você responde a esses desafios? I challenge you to remember Eu desafio vocês a se lembrarem that where God has put you que onde Deus colocou você is exactly where you are supposed to be. é exatamente o lugar em que você deve estar. Why? Por quê? Because you are ambassadors of your king. Porque vocês são embaixadores do rei de vocês. Because he has given you unique gifts. Porque ele deu a vocês dons. Because he has equipped you in unique ways. Porque ele tem equipado, preparado vocês de forma única. And now he wants to know, what will you do? E agora ele quer saber o que você fará. Will you ever see anybody as a Samaritan? Será que você pode lembrar de alguém como a samaritana? Will there ever be a place you will not go through? Será que existe algum lugar que você faz questão de não passar? Or will you see everyone like Jesus sees them? Será que você já vê todos como Jesus vê? Will you be able to represent your king in your unique nation? Será que você seria capaz de representar o seu rei no seu país? I know you can, Eu sei que você pode, because the Bible says you can. porque a Bíblia diz que você pode. I know you can, Eu sei que você pode, because you guys are lovers of people. porque vocês amam pessoas. I know you can, Eu sei que vocês podem, because you guys are kissers of porque people. vocês são beijadores. I know you can, Eu sei que vocês podem, because I have been connected to you heart to heart. porque eu fui conectado com vocês coração a coração. We know you can, Nós sabemos e testemunhamos, vocês podem, because we have been connected with you heart to heart. porque nós estamos conectados coração a coração. It is my encouragement to you Então esse é o meu encorajamento a vocês. to make sure Ter certeza that you serve your king que você está servindo o seu rei
by sharing the message he's given to you, compartilhando com outros a mensagem que ele deu para você, to anyone, a qualquer um, and have the confidence, e tenha confiança, have the joy tenha a alegria to know de saber that your message que a sua mensagem will have power to change a heart, tem poder de transformar um coração. will have power to change a life. Essa mensagem tem o poder de transformar uma vida. And that heart and that life E aquele coração e aquela vida will then go and change a city, vai ser aqueles que irão e transformarão uma cidade, as the Samaritan woman did. assim como a mulher samaritana fez. And that city of people Uma cidade de pessoas will affect a nation, afetadas, você vai afetará uma nação, and a nation will be revived. e uma nação que vai ser avivada, Not because you have a new president, não por causa de um novo presidente, not because there's new investment in your nation, não por novos investimentos no seu país, not because new laws have been passed, não porque novas leis foram criadas, not because things have been fixed, não porque as coisas foram consertadas, not because jobs have come back. não porque empregos voltaram a bater nas portas. No, none of that Não, nada disso is truly what matters. é verdadeiramente o que vai impactar e transformar essa nação. What matters is your king in heaven O que realmente fará a diferença é que o seu rei no céu become the king of every heart here. se torne o rei de cada coração nesse país. This is the message E essa é a mensagem that the Lord wants to pass on que o Senhor quer passar to every one of his disciples. para cada um de nós, seus discípulos. We have been praying for you. Nós temos orado por vocês, We love you. nós amamos vocês We know what potential you have e nós estamos cientes do potencial que vocês têm to be amazing ambassadors for the king. de serem representantes maravilhosos, tremendos do Rei. Thank you for allowing us Muito obrigado por nos permitir to be ministered to by you. de sermos ministrados por vocês. You have changed our lives. Vocês não fazem ideia, mas transformaram as nossas vidas. Please go and change other lives. Por favor, agora vão e transformem outras vidas. Let's pray. Vamos orar. Lord, Senhor, we are thankful people. nós somos pessoas gratas. We are humbled people. Nós somos pessoas humildes We are people of the King. por sermos pessoas do Rei, We are brothers and sisters in Christ. por sermos irmãos e irmãs em Cristo. And we know you have given us a purpose E nós sabemos que o Senhor nos deu um propósito to represent the King. de representar o Rei. We pray for the power of God. Nós oramos pelo poder de Deus. We pray, Holy Spirit, Nós oramos que o Espírito Santo that you would fill us day after day, nos encha dia após dia, that you would give us strength and power, para que o Senhor nos dê poder e força, that you would give us eyes to see e que o Senhor nos dê olhos que veem, like Jesus saw, como Jesus vê, that you would give us hearts to love que o Senhor nos dê corações para amar, like Jesus loved, como Jesus ama, that you would keep us from the hatred, que o Senhor nos mantenha longe do ódio, that you would keep us from the prejudice, que o Senhor nos mantenha longe do preconceito, that you would keep us from getting lost que o Senhor nos mantenha longe de se perder in the things of the world. com as coisas desse mundo. We know our purpose. Nós sabemos qual é o nosso propósito. It is to change hearts for Christ. É transformar corações para Cristo. God in heaven, Deus do céu, we as the visiting Christians, nós we as the ones from America, nós como aqueles que estão aqui visitando, we want to lift up our brothers and sisters nós queremos levantar os nossos irmãos e irmãs here in Brazil. aqui no Brasil.
We pray that you would strengthen them. E nós oramos que o Senhor os fortaleça. We pray you use them E eu oro que o Senhor os use to share the message of Christ para compartilhar a mensagem de Cristo. to one heart at a time, Um coração por vez. which spreads from city to city. E que seja espalhada essa mensagem de cidade a cidade. A message which spreads Uma mensagem que se espalha across their nation. por toda a nação. Inside each of their homes, Dentro dos seus lares. we just pray for your powerful work to be done. Eu oro, Deus, que o poder, né, do Teu Espírito Santo seja realizado, seja manifesto. We pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.